Boa noite, meus queridos, minhas queridas, Alexandre e Luiz. Um prazer, né? Chegar nessa sexta aula do nosso projeto Conexões, do Grupo Conecta da ABQ. Foi maravilhoso contar com todo o conhecimento que vocês passaram. Se você perdeu alguma das aulas, volte lá, veja, reveja. É muito legal. Faz conteúdo assim sequencial, né? Você vai chegar, vai entender por que chegamos até aqui, né? Aqui é a melhor parte, que é o encerramento. Vocês vão se divertir bastante. Então, passo aqui o meu agradecimento, informo que os inscritos, né, que mandaram aquela lista inicial, receberão as informações de como receber o certificado. E se você não se inscreveu, não deu tempo, não sabia, em 2026 teremos novamente o circuito de conexões, e aí só manter o seu cadastro com a gente lá no chat, no WhatsApp, né? E se não souber, é só perguntar para o Alexandre, para o Luiz, que sabem também como cadastrá-la. Um grande abraço, uma boa aula para a gente. É com você, Alexandre. Obrigado, Evandro. Então, pessoal, finalmente a gente chegou no último encontro do ABQ Conecta, né, que é um evento promovido ali pela Academia Brasileira da Qualidade. E eu quero também começar agradecendo o meu parceiro e amigo ali, o Luiz Goy, que é para mim, um dos maiores especialistas em ESG do Brasil. Ele, ao longo dessas conversas, ele transmitiu bastante conhecimento de forma bastante ordenada, fácil de compreender, e espero que vocês que tenham assistido, não tenho dúvidas, assim, não tem como negar a importância do SG nos dias de hoje para a gestão das empresas. E nesse último encontro, vem a parte, eu acho que talvez mais humana do SG, que é justamente como engajar as pessoas. Como que a gente constrói uma cultura focada em ESG, né? Nessa sigla que às vezes as pessoas ficam imaginando coisas e tal. A ESG para mim é gestão pura, gestão estratégica, é gestão sustentável, é gestão que pensa no futuro, que pensa no planeta, mas principalmente pensa também no crescimento da empresa. E sem querer ficar enrolando muito, Luiz, seja bem-vindo e pode começar a sua apresentação. Alexandre, obrigado mais uma vez. Chegamos aqui na última, né, aula da nossa sequência aqui. Evandro, também muito obrigado aí pelo convite, pela parceria. Particularmente, eu também sou suspeito para falar, porque hoje é o melhor assunto de todos, né? Hoje é o dia que a gente vai, de fato, começar a trazer uma discussão importante, que vai ser onde nós vamos trazer as dificuldades que são as maiores, que todo mundo tem, trazer os problemas, que são aqueles que todo mundo que constrói uma super agenda SG faz um super projeto, faz uma mega implementação, desenvolve várias e várias e várias coisas sobre o tal de ESG, chega nessa hora, grande parte deles falha. E aí eu acho que é a parte mais relevante, que é quando a gente vê toda essa correria do ESG para construir, a gente para e começa a voltar atrás para entender que a gente esqueceu uma pecinha muito importante para fazer isso funcionar. Bom, eu vou colocar aqui a minha tela. Alexandre, por favor, assim que ela tiver, se puder fazer aquele joinha só para eu confirmar. Beleza. Pessoal, importante, se alguém quiser perguntar, quiser tirar dúvida, só levantar a mão. Lembrem-se sempre que é um discurso aberto, é uma conversa mesmo, é uma forma da gente sair daqui todo mundo num contributo coletivo. ESG não tem resposta completa por ninguém, nem por parte nenhuma, só que é uma temática que a gente sabe que requer bastante percepção e entendimento, porque as pessoas discutem várias coisas que também não tem nada a ver com ele, tá? Então, fiquem à vontade. Ao final também, a gente tem aquele costume de abrir, né? Eu trago aqui alguns minutos só, jogo a reflexão, coloco o bode dentro da sala e deixo depois vocês irem discutindo e aí a gente vai construindo uma resposta de tudo isso juntos, tá? Como bem falado, nosso objetivo hoje é trazer engajamento. Ou seja, hoje nosso intuito principal é discutir como é que nós geramos engajamento
para fazer com que essa agenda funcione? Como é que nós fazemos para que as pessoas participem? Como é que a gente faz com que ela seja sustentável? É tão engraçado, a gente trouxe na primeira aula sobre essa dúvida, né? O que que é ESG, o que que é sustentabilidade. Mas é engraçado que muita gente constrói tanto uma agenda ESG e esquece de fazer com que ela seja sustentável com ela mesma, né? Gasta uma energia absurda para construir algo bem feito, só que em compensação depois tem que gastar energia, esforço, recurso de novo, porque não fez da forma correta, tem que voltar atrás e começar do zero. Então, o engajamento é o que deixa essa agenda de fato sustentável, faz ela se sustentar dentro do negócio. Só para detalhar e para mais uma vez a gente se apresentar, eu sou Luiz Góes, sou especialista nessa área de ESG e sustentabilidade, tenho alguns livros por aí publicados, sou o convidado aqui, né, do Alexandre, que é o responsável aqui por esse processo de ESG na prática, né, por essa agenda, que basicamente, como sempre, aqui ele pede para a gente colocar os exemplos dos quadrinhos que ele produziu aqui, mas aqui só tem 0,3%, porque são muitos, não caberia jamais numa tela só, né? Ele é o diretor da qualidade em quadrinhos e é o responsável aqui por esse processo todo, até porque ele também é um dos membros ali da Academia Brasileira da Qualidade, tá certo? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de trazer para falar de engajamento ESG é que normalmente as pessoas criam uma pergunta que é bem relevante. Mas ESG é agenda woke, ESG é agenda disso, ESG é agenda daquilo. O objetivo do ESG é só focar em desenvolvimento social, é só focar em desenvolvimento ambiental. E assim, eu quero rapidamente fazer uma reflexão importante aqui. Eu sei que, pessoal, não vai ser o senta que lá vem história não, mas eu acho que a gente tem que trazer história. E a gente tem que entender que ESG só existe e surgiu porque ele foi a somatória das respostas quanto às crises que o capitalismo passou na história do mundo. Hoje a gente vive um mundo capitalista, é o do nosso mundo, que é o quê? O objetivo principal é gerar lucro e, claro, cada vez mais aumentar o nosso capital. Esses são os objetivos dentro desse nosso conceito econômico. E o capitalismo ele veio crescendo, só que ele teve que responder 4 perguntas na história desde que ele se consolidou, ou desde que ele tentava se consolidar, que foram responsáveis por formatar o ESG. Inclusive, a última pergunta, acredito eu que seja a que ele ainda não responde corretamente. Mas, basicamente, tá? A primeira pergunta, eu diria para vocês que foi a pergunta relacionada à governança. E quando isso aconteceu? Diria que em 1929. Em 1929, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas houve uma quebra absurda na Bolsa de Valores americana. E isso aconteceu, 9.000 bancos fecharam, e isso aconteceu por um problema de governança. Naquela época, lógico que não se ouvia falar, mas era um problema que era o seguinte, imaginem vocês, todo mundo queria investir na Bolsa americana. Então, todo mundo investia, microinvestidores, macroinvestidores, e como todo mundo investia, basicamente as pessoas inteligentes como são, descobridoras das verdades e das novidades como são, criavam estratégias. Uma delas que eles faziam, por exemplo, era tipo assim, imaginem vocês. Eu não tenho dinheiro para comprar uma ação. Eu ia no banco, falava, banco, eu quero comprar uma ação que custa R$ 10. O banco falava, tá, faz o seguinte, me paga R$ 1. Os outros 9 ficam aqui como se fosse um crédito que você captou de empréstimo. Na hora que a ação valorizar para 12, você paga esses 9 e fica com o restante de diferença, tá ok? Tá ok. Só que isso aconteceu durante muito tempo e criou uma mega bolha. Sendo que do outro lado tinha um outro problema muito mais sério, que os grandes investidores inteligentes formataram uma coisa que eles chamavam na época de pool de ações. O que eles faziam? Eles tinham empresas que eles olhavam e falavam assim, olha só, essa empresa aqui está meio quebrada, é um jeito da gente ganhar dinheiro. Eles faziam o quê? Iam lá, compravam um monte de ação daquela empresa, a ação da empresa subia um absurdo porque eles compravam, o pequeno investidor ia atrás de comprar, e esses grandes investidores que fizeram a especulação para fazer a ação crescer, vendiam tudo e o pequeno investidor ficava sem nada. Então, basicamente, foi uma somatória de fatores de governança que quebraram. Pior do que isso, tá? Que vocês nem imaginam. O grande problema principal daquela época que aconteceu foi os bancos comerciais, aquele que empresta dinheiro ou que cuida da nossa conta pessoal, eles usavam o nosso dinheiro que estava lá na conta para ele também investir e ele também ganhar dinheiro. Ou seja, era um problema de governança. Por que era um problema de governança? Porque ali era cada um por si, fazia do seu jeito e no final das contas a gente sabe o que aconteceu. Quebrou tudo.
O mundo deu uma desabada econômica crítica naquela época e o capitalismo passou pela sua primeira grande dificuldade, que foi a governança. Ah, porque o capitalismo, depois da Primeira Guerra Mundial, que o capitalismo e o próprio, na época ali, comunismo, eram duas vertentes que ganharam a guerra para acabar com o imperialismo, principalmente na época ali, né? Aquele império austro-húngaro e tudo mais, naquela época os otomanos, toda aquela direção que eles conseguiram destruir para formatar o modelo do capitalismo, ele se derrubou naquele momento. Inclusive, segundo especialistas históricos, dizem que essa quebra do capitalismo foi a grande responsável para abrir espaço para acontecer a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Desequilíbrio econômico, desequilíbrio financeiro, abre espaço para discursos populistas, e os discursos populistas, quando crescem, começam a virar autoritarismo. Então, imediatamente, pensando nesse contexto todo, essa foi a primeira prova que o capitalismo passou. Depois disso, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, momento crítico que todo mundo sabe, e ao passar pela Segunda Guerra Mundial, o capitalismo ele sobreviveu, o socialismo, da visão dele, sobreviveu, principalmente na percepção do ideal comunismo, né? Não vou entrar em detalhes sobre essas questões políticas, mas o principal, eles sobreviveram, e a partir dali, depois da Segunda Guerra, eles começaram a consolidar o que a gente começou a chamar de Guerra Fria, que é basicamente o quê? Eu vou lá e financio para que alguns países ali se guerrilhem, se engalfinhem ali, porque eu quero dar suporte ideológico para aqueles países. E nesse momento, o capitalismo passou pela sua segunda aprovação, que foi a aprovação social. Sabe por que ele passou por essa aprovação social? Porque imediatamente naquele momento, o capitalismo que falava da alta liberdade, que falava de tudo isso, que dizia que era um método para tentar tornar o mundo mais equilibrado e trazer a paz, já que, por exemplo, a grande potência capitalista é os Estados Unidos e foi quem entrou como paz armada nas grandes guerras e entrou nos discursos como paz, foi de lá que começou a crescer um discurso, o primeiro deles, com um tal de Martin Luther King, né? Que esse cara começou a falar que o problema do separatismo, fora isso, ainda teve outros grandes movimentos, como por exemplo o apartheid na África do Sul, que separava, que era separatista racial ali, e que tinha muito dinheiro do capitalismo indo para aquele tipo de ambiente, fora o dinheiro capitalista mesmo, que ia para financiar o que chamavam de ditaduras ou de regimes militares em vários países do mundo, para fazer a ideologia se desenvolver. Nesse momento, ela passou por uma aprovação social. A partir disso, e quase no mesmo momento, começou um grande discurso, porque depois da Segunda Guerra o desenvolvimento dos países começou a crescer, 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 o capitalismo começou a se formatar, e aqui, naquele momento, passamos pela terceira aprovação do capitalismo, porque esse desenvolvimento desenfreado causava impactos críticos ambientais. Ou seja, o capitalismo passou pela crise ambiental. Crise governança, crise social, crise ambiental. Tudo isso dependia do quê? Dependia de alguém olhar para isso e falar, ó, o capitalismo começou a dominar o mundo, principalmente depois ali dos anos 90, que foi quando realmente ali, né, o poder soviético acabou de vez no mundo, o capitalismo ficou totalmente predominante. A partir daquele momento, então, que precisou de uma discussão. E nessa discussão, então, começaram as instituições financeiras e os bancos fazer tudo aquilo que a gente já sabe, que foi falar, olha que legal, já que a gente é quem coloca o dinheiro e o dinheiro basicamente é o que faz girar o capital, que é o objetivo principal lá, nós precisamos colocar amarras, travas ou, no mínimo, colocar meios para tornar esse sistema de funcionamento de benefício do capital mais alinhado. Então, a partir disso, vivendo a crise de governança em 29, vivendo a crise pós-Segunda Guerra Social, vivendo a crise dos anos 70 ambiental, tudo isso se formatou para que aí o capitalismo tivesse ali uma ferramenta para ajudar ele a se legitimar. O ESG ele veio para dar legitimidade ao capitalismo. Não estou falando do lado da empresa, estou falando aqui do lado da consolidação da agenda pela ONU, em conjunto com as instituições financeiras maiores do mundo, tá? Ele veio para dar legitimidade ao capitalismo. E aí, como eu falei, eu vou dar continuidade nos outros temas aqui, contei muita história, mas um ponto que eu acho que é importante, que é a quarta crise que o capitalismo começou a passar e passará ainda mais, que é a crise ética. Ah, Luiz, por que crise ética?
Porque hoje a questão de direitos autorais, a questão de uso de inteligência artificial, a questão de patenteamento e questão de propriedade intelectual, industrial, fora a questão de que eu construí uma governança para poder reportar e informar esses dados todos de governança ambiental, social, porém, agora eu tenho dificuldade para saber qual é verdadeiro e qual não é. Então, agora o capitalismo passa por uma crise que é a crise ética, que seria impossível eu construir algo de governança ambiental, social, sem uma estrutura ética para garantir que tudo isso que eu comunico, tudo isso que eu reporto realmente é verdade. Não adianta eu fazer um monte de coisa e depois eu descobrir que esse monte de coisa é mentira. Então, basicamente, essa é a quarta crise que o capitalismo passa e também é uma das crises que, principalmente, o ESG, na hora que ele se revisitar, que é aquilo que eu comentei com vocês, a história de, do lado das empresas, a gente não enxergar mais os critérios, os requisitos, e sim enxergar uma única governança ambiental, social e corporativa, que essa única governança nada mais é do que uma ferramenta para ajudar a gente a voltar a pensar nos momentos críticos como se estivéssemos em condição de temperatura e pressão ideal. Basicamente, esse é o grande ponto e o grande contexto que a gente vai precisar consolidar para lidar com essa quarta crise que começou agora e que a tendência é que ela comece a se agravar um pouco mais. Portanto, ESG surgiu como resposta, foi como objetivo de deixar o capitalismo legitimado, até porque é o método econômico que gira o nosso mundo. E aí entra um ponto importante, e eu sempre falo sobre isso e eu acho que a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar que, no final das contas, esse ESG, essa legitimação buscada, é tudo sobre gente. Por quê? Porque desde as crises iniciais, que foram pessoas que tomaram as decisões erradas, a instabilidade econômica que cada um desses momentos causou no mundo inteiro, foi ocasionado por decisões de pessoas. Então é tudo sobre gente. A gente não pode, igual muitos casos, achar, não, vou fazer o seguinte, vou fazer uma agenda ESG extremamente técnica, super bem estruturada. Se ela não tiver as pessoas envolvidas, ela não é uma agenda de ESG, é uma agenda de ESG. E aí, o que você faz é simplesmente criar um monte de documento, um monte de papel, que é a governança de 90% das empresas no nosso país. 90%, mais ou menos. Por quê? Porque são empresas que leram lá o manualzinho do IBGC que fala assim: olha, governança são métodos, procedimentos e manuais. Ah, então eu faço o método, faço o procedimento, faço o manual, deixo tudo escrito, coloco no meu site, tenho governança. E a gente sabe que não é bem assim, porque a gente falou um dia só de governança. E aí, eu trouxe esse contexto das pessoas porque a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, todo problema ambiental ele tem uma criticidade muito grande, porque a gente tem que saber que, nesse conceito econômico que a gente vive, ele basicamente é formatado com a ideia de geração de lucro, formatado com a ideia de desenvolvimento e crescimento de capital, só que isso acontece através de recurso. Tanto é que as guerras por recurso acontecem o tempo todo, tanto é que a busca por recurso acontece o tempo todo, a necessidade de ter recurso acontece o tempo todo, e isso automaticamente, quando eu uso um recurso, não na quantidade correta, mas numa quantidade a maior do que aquilo que ela pode se regenerar, e outro ponto importante, vocês vão escutar demais a palavra regenerar a partir de agora, porque basicamente, quando a gente passa de um determinado limite, que é aquele limite que todo mundo está falando nas COPs, os limites ali que são os limites de deterioração ambiental do consumo de, seja do consumo de recursos, da derrubada de floresta, seja da questão da quantidade de gases emitidos, quando eu ultrapasso esse limite, não adianta mais eu simplesmente parar de emitir gases de efeito estufa, não adianta mais eu parar de desmatar, porque eu extrapolei o limite. E quando eu extrapolo o limite, eu tenho como necessidade voltar e regenerar aquilo que eu destruí, pelo menos em parte, para que ele tenha possibilidade de voltar ao que era e esse recurso ficar disponível de novo. Então a gente vai começar a ouvir falar muito de regeneração, porque só reduzir o impacto não vai ser mais o bastante, porque a gente já chegou nesse limite, inclusive a gente já até extrapolou. Só que assim, a gente tem que lembrar que todo problema desse tipo, ambiental, de recurso, ele automaticamente cria um problema social. E a gente tem que lembrar que ele vai afetar as pessoas de forma física e psicológica, tá? Por que isso? Porque os problemas sociais estão relacionados a, se o recurso está reduzido, ele fica mais caro. Lei da oferta e demanda básica da economia. Se o recurso fica mais caro, eu aumento a injustiça social. Aumentando a injustiça social,
imediatamente eu começo a causar impactos cada vez mais severos naquelas divisões, naqueles grupamentos com menor recurso financeiro. Então, eles são cada vez mais pressionados quanto menos recurso tem. E automaticamente, assim, eu começo a causar tanto impacto físico quanto impacto psicológico nessas pessoas, na falta de possibilidade e na necessidade. E, claro, toda vez que causa esse tipo de impacto, eu tenho um problema econômico. E o problema econômico que eu criei imediatamente precisa de muito dinheiro, recurso financeiro para voltar para o seu lugar. Para quem não sabe, os fundos que a gente chama de fundos catalíticos, né, que é o Banco Mundial, aqueles fundos monetários dos países membros da ONU e tudo mais, esse recurso financeiro todo, na verdade, ele foi criado ali depois da Segunda Guerra Mundial com um objetivo principal, tá? Já que já tinham acontecido aquelas crises de governança, que foram períodos ali que basicamente o sistema financeiro do mundo entrou em colapso, eles começaram a entender que eles deveriam ter locais com fundos específicos para poder fazer investimentos que os investidores não tinham coragem para fazer, por um motivo principal: fazer com que essa injustiça social seja reduzida. Ah, Luiz, e para que eles querem reduzir essa injustiça social? Porque sabem que quanto maior essa distância, mais dinheiro precisa ser injetado. E quanto mais dinheiro eu preciso injetar imediatamente, mais eu começo a ferir o sistema econômico mundial. E, de novo, ele pode entrar num outro colapso. Então, não tem escolha. O problema ambiental, que é basicamente a base do recurso, ele vai gerar um problema social, que vai aumentar a injustiça social, e essa injustiça social automaticamente vai gerar um impacto financeiro, e esse impacto financeiro vai atacar e vai interferir com todo mundo. Ah, mas tal pessoa, tal instituição está ganhando muito dinheiro. Vai perder também. Porque quando entra em colapso um sistema financeiro, ele mexe com toda a cadeia. Ainda mais hoje, no mundo do jeito que ele é global, né? Então, a gente tem que entender que tudo isso que formatou esse ESG, ele precisa enxergar que, em primeiro lugar, tá? Nós precisamos transformar a polarização em síntese. Então, o ESG ele é uma ferramenta que não veio com o objetivo de falar assim, ó, a partir de agora você só olha para o dinheiro, então para de olhar para o dinheiro agora e olha para o social, para o ambiental. Não. Ele veio para ser uma síntese por entre as teses e as antíteses. O que que isso quer dizer? Quer dizer que tem gente falando que tem que produzir a todo custo e ser uma empresa que dá muito dinheiro, muito lucro, muito resultado a qualquer custo. E do outro lado, tem gente falando que é o contrário, que você tem que parar de querer ganhar dinheiro a todo custo e tudo mais, e tem que começar a pensar no meio ambiente, pensar na sociedade e parar de crescer tanto. O ESG, na verdade, ele vem com o intuito de falar que nenhum dos dois estão errados, como ao mesmo tempo nenhum dos dois está certo. Você não precisa escolher um lado para desenvolver de fato um resultado perene, que é o intuito principal no ESG, perenidade, longevidade dos negócios. Então ele vem para ser essa síntese no meio disso. E principalmente para mudar um mindset mais crítico que a gente vive nos sistemas de polarização social, que é o mindset de um contra o outro. Se alguém aqui já leu Arte da Guerra, se alguém aqui já leu Maquiavel, sabe muito bem que todo tipo de domínio popular, populista, é baseado em primeiro dividir para depois dominar. Então a divisão, ela automaticamente ela gera uma crise de facilitação de discurso populista. Então a gente tem que evitar as subdivisões. Por quê? Porque o problema não é meu, não é seu, não é do outro, o problema é nosso. Então não é mais um contra o outro, um que fala que que a crise ambiental é causada pelo planeta, a crise ambiental é causada pelo ser humano. É a gente se juntar e falar, a crise ambiental existe. E aí, o que que a gente vai fazer com ela? Se você acredita, se você não acredita, não vai mudar nada, ela vai te impactar do mesmo jeito. Então, o que a gente tem que fazer é mudar justamente esse mindset, entender que independente do que você acredita, independente do que você pensa, é nós contra o problema e não um contra o outro. Porque quando é um contra o outro, o problema vai continuar lá e vai continuar nos afetando até que ele fique economicamente crítico. Bom, e aí, dentro desse conceito todo que eu falei para vocês, um dos pontos principais é justamente esse. Ah, legal, construo uma agenda de ESG na minha empresa, fiz um trabalho, estruturei esse trabalho, fiz uma coisa legal, desenvolvi algo bacana de conteúdo, só que as pessoas não participam. Uns porque não acreditam, uns porque simplesmente não se engajam, outros porque querem só aproveitar para participar porque é legal, faz uma mídia, sai numa foto.
e outros simplesmente sequer dão o crédito. Então, o grande problema hoje é como é que eu construo, pego essa agenda toda que a gente falou, coloco dentro de uma empresa que a gente mostrou passo a passo aqui desde o primeiro encontro, como é que eu faço para engajar, para gerar interesse e principalmente para as pessoas acreditarem e participarem desse negócio? Como é que eu faço para isso aqui ser real? Então, eu diria o seguinte, principalmente para a falta de engajamento, um dos primeiros erros, as pessoas não se sentem parte da solução, só do problema. E por que acontece isso? É muito comum que as empresas construam uma agenda ESG. Ah, nós estamos num time aqui de algumas pessoas, eu e o Alexandre construímos a agenda. A gente vem, entrega para vocês demais que estão aqui e fala o seguinte, pessoal, agora você faz isso, você faz isso, você faz aquilo. É extremamente diferente de chamar todos vocês antes disso e falar, pessoal, nós vamos construir uma agenda com esse objetivo aqui. Vamos todo mundo trazer suas opiniões e suas percepções para construir? Essa é a diferença que muda tudo. Quando a pessoa não participa na hora de construir, acredite, ela não vai participar na hora de desenvolver. Então, o primeiro ponto mais crítico do engajamento é porque as pessoas acham que vira uma obrigação, uma responsabilidade, ao invés de entender que é algo que elas trouxeram para participar desse processo, tá? Além de tudo, é muito comum que as pessoas venham nas empresas, né, principalmente nas maiores, né? Ah, vem aqui que você vai ajudar a cumprir uma demanda, né? Agora sim, eu quero descobrir que demanda é essa. Eu não trago as pessoas para participar. O principal momento que acontece tudo isso é na ação da materialidade, né? A gente falou aqui, é o coração do conceito do ESG, né? Então imaginem vocês, as pessoas cheias de coisa para fazer, cheias de responsabilidade, muita cobrança. Cada dia tem uma coisa nova para as pessoas buscarem, estudarem, desenvolverem. Hoje em dia, se você estuda um tema, amanhã, na hora que você acordar, ele já está ultrapassado. Imagina isso, né, no contexto de ansiedade das pessoas que querem ser profissionais que estão o tempo todo atualizados, com um monte de pressão, com um monte de demanda, e você chega e fala, ó, agora tá vendo isso daqui, ó, isso aqui eu desenvolvi, pega aí e faz. Então, o grande problema de engajamento é as pessoas, para participar das agendas ESG, precisam participar principalmente na hora de determinar o que vai ser trabalhado sobre isso. Porque elas vão se sentir parte da construção e automaticamente vão se engajar como parte na solução. Se eu não fizer isso, pode contar que o engajamento vai embora. Olha, e é muita empresa que não faz essa etapa, tá? E por isso, as pessoas não se engajam. Quando a gente fala de desinteresse, né? Aí, basicamente, é porque as empresas trazem o conceito do ESG. A gente falou bastante disso no encontro passado, né? Que as empresas trazem o ESG do ponto de vista romântico. E de dois jeitos, tá? O primeiro ponto romântico é aquele: vamos usar o ESG para salvar o mundo. Ah, vamos lá salvar o mundo, porque o ESG vai ser uma coisa boa para fazer bem para a sociedade, fazer bem para as pessoas, fazer bem para isso, para aquilo outro. Essa visão romântica é muito crítica, mas tem uma outra visão romântica que muita gente nem acha que é uma visão romântica, mas que é aquela de vamos ficar rico. Agora que saiu o ESG, vamos ganhar dinheiro, a empresa vai ganhar dinheiro, vamos ganhar novos clientes, vamos ganhar novo mercado, vamos ficar. Agora a nossa empresa acessava o mercado X, agora vai acessar o mercado 200X. Agora a gente vai ter sucesso por causa do ESG. Esse desinteresse ele é muito grande. Primeiro, porque tem gente que já olha desde o começo isso aqui e fala: Meu Deus do céu, isso aqui é uma vergonha, isso não existe, isso não funciona. Esse idealismo aqui é um absurdo. Como outras que falam: Não, ESG não vai fazer ganhar dinheiro, ESG é bobagem, é passageira, não sei o quê. Ou seja, o desinteresse começa porque o seu discurso está muito desalinhado com a realidade. É realmente viajar na maionese. Então a gente tem que entender que ESG não é nenhum nem outro. ESG nada mais é do que vamos entender quais são os objetivos do negócio e vamos criar uma agenda para que ela ajude a proteger a estrutura da empresa para o objetivo ser atendido. Então a gente não cria uma agenda ESG dessas para falar assim, vamos criar uma agenda para fazer bem para o meio ambiente. Que tema que a gente vai trabalhar? Ah, não sei, todo mundo está trabalhando com água, vamos trabalhar também. Não. Você cria uma agenda olhando lá para os objetivos da sua empresa. Quem sua empresa quer ser daqui 5, 10 anos? Ah, ela quer ser a empresa que mais cresceu no setor tal, tal, tal e tal. Beleza. Volta, olha nessa governança ambiental, social, corporativa. Que temas podem interferir para você chegar nesse resultado? Você descobrindo esses temas, você sabe que temas você vai trabalhar no ESG. Se você tentar produzir uma agenda que não tiver alinhada exatamente a isso,
pula fora, porque provavelmente o que você está construindo é uma agenda para beneficiar qualquer um, menos a sua própria empresa. Vai lá, Alexandre, por favor. Ô, meu amigo, eu estou escutando você aqui e estou pensando o seguinte: você falou do SG de um jeito que eu compreendi, que eu queria compartilhar com vocês. O SG nada mais é do que você tentar construir um capitalismo consciente. É algo complicado, né? Parece que as duas coisas divergem, né? Mas é trazer consciência para o capitalismo. Parece que nas 4 crises que você cita, o que as pessoas tentam fazer é trazer um pouco mais de consciência humana para dentro de algo que é extremamente racional e lucro e dinheiro, né? Quase um capitalismo selvagem, como a gente brinca, né? Trazer capitalismo consciente, construir uma agenda consciente de capitalismo, ele não acontece se não houver engajamento das pessoas. Quando você fala que eu tenho que trazer as pessoas para a discussão do problema, em vez de só entregar qual é a solução que eu acredito, quando eu trago as pessoas para dentro do problema, eu estou trazendo consciência do problema. E quando eu trago as pessoas para darem suas opiniões através das suas visões, suas experiências, elas criam consciência do poder que elas têm de interferir no processo. E isso eu acho que é o que você fala, né, que faz toda a diferença. É quando a gente começa a entender que o coletivo pode ser consciente. Não adianta só eu ficar apontando onde está errado, o que me incomoda, as coisas absurdas que eu vejo acontecendo no dia a dia. Mas se a empresa entender que a maior força que ela tem é o coletivo e conseguir trazer consciência para dentro do coletivo, essa agenda fica muito forte. Porque daí entra naqueles ganhos que você já comentou, proteção da reputação, proteção do capital financeiro, descobrir oportunidades, né, de crescimento, enfim, tudo que tem a ver com capitalismo consciente. Tudo que tem uma questão ética segurando a gente para não ultrapassar certos limites que ferem a nós mesmos. Trazer essa consciência para o mundo é algo que só vai ser construído com muitas empresas fazendo isso. Mas se as empresas não entenderem que são as pessoas que constroem a consciência, a gente não vai para lugar nenhum. Cara, esse assunto que você está trazendo hoje, para mim, ele é um assunto fantástico. Assim. Ele fala de uma grande possibilidade de mudança comportamental, do próprio maneira das pessoas pensarem as suas relações de trabalho, o seu propósito. Fantástico. Só queria dar esse comentário, senão ia escapar da... Desculpa, pode continuar. Não, boa. Só tem um ponto, que aí não Pois é, não. olha só, hein, mais uma vez, não é porque eu sou uma pessoa que pensa negativo, pelo amor de Deus. É porque é o que a história nos conta e eu, basicamente, só venho aqui contar a história do meu jeito. Eu diria que consciente é algo bem futuro. E eu diria que vai precisar de uma outra agenda depois do ESG para chegar no consciente. Eu lhe diria que o ESG, ele é um capitalismo legitimado. Ah, por quê? Porque o ESG, o que que ele faz? Ele ajuda dentro da nossa base do método econômico do mundo predominante, que é o capitalismo, ele nos ajuda de forma reativa. Por quê? Porque ele volta atrás para enxergar risco, volta atrás para enxergar oportunidade, para você talvez planejar o futuro. Então, esse é uma visão para quê? Para legitimar que essa construção e consolidação de acumular capital, de obter lucro, é possível a longo prazo. Então, ele vem para legitimar isso. Porém, ele vem para legitimar isso de uma forma muito através de ferramentas de tentativa e erro. Agora tem um ponto principal. O capitalismo consciente, existe já uma percepção, existe já um conceito base que se chama capitalismo consciente, que foi uma ideia vinda lá do John Mackey lá, e ele disse o seguinte: capitalismo consciente nada mais é do que, ao invés de desenvolver uma estrutura de um capitalismo para shareholders, ou seja, ter uma empresa que o principal objetivo é lucrar e gerar resultado para investidor, acionista e tudo mais, é um capitalismo de stakeholders, onde todas as partes interessadas de forma direta ou indireta enxergam valor nesse processo. É uma busca um pouco distante, só que ele depende da palavra principal que você falou, que é consciência. E eu, Luiz, aí uma percepção minha individual, acredito que
nós ainda não estamos na condição de obter consciência. Nós estamos na condição ainda de voltar, enxergar nossos riscos, enxergar nossas oportunidades e tentar prever, pelo menos a um certo período de tempo, se a gente se sustenta nesse método nosso econômico. É isso. A consciência, eu acho que a gente vai precisar de uma outra agenda depois, que ela vai precisar ser muito mais do que consolidar critérios, uma governança ou alguma coisa assim, ela vai precisar ter mecanismos humanizados. Aí é outra coisa adicional que a gente ainda não tem, porque a gente ainda não tem consciência o bastante para isso. Se todo mundo tivesse essa consciência toda, a gente não precisava discutir. Então, só quis trazer esse ponto, porque eu acho que para mim ainda é um passo muito além, que a gente ainda não chegou nem perto dele, infelizmente. Perfeito, perfeito. Pode seguir. Bom, e aí a gente tem o descrédito. E esse descrédito tem um dos motivos principais. Aí a gente tem que concordar, né? ESG é um blá 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 desgraçado. É um negócio de um braço de ferro que num lugar fala ESG vai salvar o mundo, é a solução para o mundo, ESG é um novo meio, quem não fizer ESG vai quebrar. Não sei quantas empresas percentualmente, não posso citar fontes, não sei que estão gravando, não sei quantas empresas estão fazendo ESG, não sei quantos não sei o que fizeram ESG ganharam não sei quanto a mais. Empresa que faz ESG tem um resultado tal, 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 tal. Legal, né? Esse discurso de venda para nós é bem bom, a gente é bom de vender as coisas, né? E do outro lado, já é a outra pressão que está acontecendo, principalmente vindo do lado dos Estados Unidos ali, que é a pressão contrária, dizendo o seguinte: não, ESG é negócio de woke, é agenda com prioridade, com outras prioridades, estão tentando destruir o mundo capitalista como ele é, estão tentando acabar com os capitais acumulados. É muita confusão nesse meio de campo. É uma discussão tão grande porque as pessoas pegaram algo que veio para tentar ser síntese e polarizou. Na verdade, o ESG é a ferramenta que vai ajudar o capitalismo realmente a ser o que ele precisa ser, para não abrir espaço para esse meio econômico ser questionado como já foi por várias vezes e passar por outras crises como já passou. Então, o grande ponto é, a gente precisa entender que o ESG não é uma ferramenta, não é uma mágica, nem nada disso. A gente tem um outro exemplo aí, que são os escaladores digitais hoje em dia, né? Que basicamente é aqueles que vão se aventurar nesse assunto de ESG. Aí é aquela história, né? Foto de terninho, foto no iate, foto lá na conferência da ONU com aquele monte de bandeira pendurada. E vai dizer que vai te transformar uma empresa de sucesso, um profissional de sucesso com 5 passos. Eu coloquei 5 aqui, mas pode ser 3, 5 ou 7. Até porque até isso já tem metodologia de mexer com o psicológico das pessoas, tá? É igual a história do 9,99, do 6,79 para cobrar preço de produto. Até nisso a gente já está vendo, né? E tudo isso ajuda a criar o quê? Descrédito. Descrédito, porque ninguém acredita mais nesse negócio. E a gente só tem um jeito de mudar isso. A gente não pode, e aqui eu acho que é a parte mais importante, tá? Não é questionando a crença ou argumentando contra a crença de ninguém que as pessoas vão entender que o ESG é importante. É a gente conseguindo formatar uma forma de pensar para mostrar para as pessoas que a crença dela não é que está errada. Ela pode continuar com aquela mesma crença, só que ela tem que estar aberta para coexistir com uma outra coisa. É isso. Basicamente, se toda vez que a gente tentar levar um assunto, isso daqui não serve só para ESG, tá? Isso daqui serve para qualquer coisa na nossa vida. Toda vez que você quer que alguém entenda, interprete um assunto, se você levar esse assunto de uma forma que for questionando o que ela acredita, o que aquela pessoa acredita, ou argumentando contra aquilo que ela acredita, você nunca vai conseguir fazer ela mudar de ideia. Muito pelo contrário, você vai fazer com que ela crie mais argumentos e daqui a pouco pega até raiva de você. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é o seguinte: as pessoas não precisam abandonar as crenças dela, até porque uma crença ela é criada por tudo aquilo que uma pessoa viveu. É muito difícil uma pessoa viver várias realidades, passar sei lá quantos anos com aqueles conhecimentos todos e alguém chegar e falar: olha só, tudo que você viu na sua vida está errado, você não sabe nada, agora eu vou te trazer o que é para. Funciona assim. Não existe isso. O que a gente precisa é mostrar para as pessoas que o que ela conhece, o que ela entende é super válido e necessário. Só que não é porque aquilo existe que uma outra coisa não pode existir junto. É aquela história, não é eu contra você, é nós dois contra o problema. Independente do que a pessoa pensa ou que ela acredita, é mostrar que a realidade do futuro é uma e que ela depende de mecanismos e estruturas para se proteger. Se a pessoa acha que a emissão dos gases de efeito estufa muda o clima ou não muda o clima,
Não importa, o clima está mudando, então você não vai conseguir convencer essa pessoa. Apenas mostra para ela que essas mudanças todas vão depender, antes de tudo, de uma necessidade estrutural nossa de repensar a forma como a gente desenvolve a economia, tá? E isso, a agenda ESG vem para dar essa legitimidade. E aí, então, vem a pergunta, né? Falei, pô, tem descrédito, tem desengajamento, tem desinteresse. Como é que eu faço para essas pessoas se engajarem numa agenda dessa? Eu diria para vocês que, em primeiro lugar, se você vai fazer um comitê de ESG numa empresa, uma comissão, um agrupamento, põe o nome que você quiser. Em primeiro lugar, ele tem que ser bastante multidisciplinar. Segundo lugar, ele não pode ter patente. E em terceiro lugar, contribuição ativa. O que quer dizer contribuição ativa? Ah, hoje fizemos uma reunião de comitê aqui e o Alexandre não contribuiu nada. Na próxima reunião, Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Traz alguém que contribui. Tem que ser vivo, vivo. Então, as pessoas que estão ali, elas não podem estar porque gosta do assunto, porque acha legal, porque acha bonito. As pessoas que estão ali, elas têm que estar porque elas vão contribuir com alguma coisa. E elas têm que contribuir para construir, contribuir para desenvolver. Não contribuiu mais? Muito obrigado. Cumpriu seu papel, tchau, traz alguém que contribui. Tem que ser vivo. Esse é um trabalho que grande parte das empresas não quer ter. Ter que chegar e dizer tchau para alguém e trazer uma nova pessoa. Tem empresa que tem o mesmo comitê de ESG por 5 anos. Não pode. Tem que renovar, tem que substituir, porque os temas mudam, a realidade muda e a contribuição muda. Então, primeiro passo, garantir que todo mundo está contribuindo. Não está contribuindo? Muito obrigado. E claro, sem patente. Não pode ter o chefe, o gestor de não sei quem. Isso daí faz com que as pessoas criem uma coisa que a gente chama de silêncio corporativo. Silêncio corporativo é aquele que você dá espaço para a pessoa dizer, mas ela não fala. E por que ela não fala? Automaticamente com medo de retaliação, porque outras pessoas vão questionar. Então não pode ter patente. Isso é uma construção extremamente necessária, tá? Além disso, envolvimento. Trazer as lideranças para construir a materialidade. Se elas não participarem para construir, elas jamais vão dar atenção na hora de transformar. Então, traz as lideranças para participar, pede para eles trazerem as suas informações. Quando a gente falou de materialidade, eu comentei que um dos erros é que as empresas vão lá, pega no concorrente, pega numa lista SASB, pega numa lista GRI, os temas materiais são esses, traz esses temas, joga para dentro de casa e vida resolvida. Não pode ser. Os temas de risco, eles podem ser inspirados nesses, muitos desses podem ser reais, só que ao mesmo tempo existem vários outros temas que é individual de cada empresa. E esses temas, quem pode trazer são as lideranças da empresa. Então, o papel do responsável, do grupo responsável do ESG, nada mais é do que o papel de pegar e horizontalizar esse entendimento e trazer essas pessoas todas para contribuir. Porque se eu contribuir dizendo qual é o risco, é muito mais fácil de eu contribuir como solucionar esse risco. Então, lembrem-se sempre dessa ponderação, envolvimento, tá? Outra coisa, e esse daqui também é uma das coisas mais importantes e que pouca gente consegue traduzir, que é o idioma. As pessoas usam muito a técnica para mostrar conhecimento. Muito. Não porque o ESG é uma estratégia vinda do não sei quem, porque a metodologia da sigla tal, do não sei o quê. Fala simples. Fala simples. As pessoas estão cheias de informação, as pessoas não aguentam mais sigla, nome, código. Não aguenta mais. Então, o nosso papel é falar o mesmo idioma das pessoas, porque o objetivo não é informar o que é diferente, é garantir que a pessoa que está do outro lado está escutando e está entendendo o que você está dizendo. Então, traduzir o idioma correto também é muito importante, que nem sempre as pessoas perguntam, tá? E isso é uma das ferramentas principais, tá? Porque tem gente que desengaja só porque não entende. E aí pega, quando eu falo de um assunto tão complexo e tão amplo, as pessoas criam um preconceito mesmo. Esse preconceito é falar, nossa, CSRD, ESRD, IFRS, GRI, é tanta sigla. Não, esse assunto não é para mim, não. Tchau, vou cuidar do meu negócio e deixa esse assunto morrer.
Então, basicamente, a gente tem o papel de traduzir esse monte de nome estranho, esse monte de coisa diferente, esse monte de coisa difícil, para que as pessoas consigam entender, para que elas consigam interpretar. E, de fato, quando uma pessoa entende, automaticamente ela ganha um potencial de se engajar. Sem entender, ela cria um preconceito e cria uma resistência já inicial. Agora, as ferramentas que também quase ninguém faz, em primeiro lugar, qual que é o objetivo principal de um comitê? Olha, eu faço perguntas aqui tão bobas e simples, mas são as perguntas que quase ninguém consegue responder. Quando eu perguntei qual é o objetivo do ESG, quase ninguém sabia responder. Porque sabe o que ele é, sabe o que ele faz, sabe o que ele transforma, mas não sabe o objetivo dele. E normalmente também não sabe qual é o objetivo de um comitê. E as pessoas acham que, não, mas todo comitê de ESG tem o mesmo objetivo. Claro que não. O objetivo de cada comitê é para uma coisa. Cria um comitê de ESG para quê? O objetivo é aumentar o entendimento das pessoas para ter mais braço para ajudar a desenvolver a agenda. O objetivo é começar a construir uma agenda. O objetivo é conseguir pegar aqueles temas materiais e relevantes e fazer com que eles aconteçam. Eu preciso descobrir isso antes, tá? Porque se eu não descobrir isso, como é que eu sei quem que vai me ajudar a desenvolver? Aí eu faço aquela história, e aí eu comentei, o Alexandre nem vai lembrar disso. Eu comentei lá no nosso primeiro encontro, eu disse o seguinte, pessoal, ESG, se você vê por pilares separados, você vai ver uma construção que não vai fazer sentido, e com o passar do tempo ele vai rachar. Explico para vocês mais à frente. Eu disse bem assim, e de fato esse é o momento. Por quê? Porque você vai lá e formata um comitê. Não, traz o Joãozinho do ambiental, a Francisquinha do social, a Mariazinha da governança e junta todo mundo aqui no comitê. Que legal. Um monte de gente, todo mundo tentando trabalhar para cada um priorizar os seus objetivos, os seus intuitos no seu pilar, sendo que eu não sei nem qual é o objetivo desse comitê. Então, a primeira pergunta, esse comitê é para quê? Para que ele serve? Por que ele foi construído? Qual é o objetivo dele agora? Ele pode mudar de objetivo amanhã. Esse ano, o objetivo pode ser consolidar o conhecimento do ESG dentro de uma empresa. Perfeito. Ano que vem pode ser agora transformar isso em métricas, indicadores, depois transformar isso em práticas, em ações. Para cada objetivo, você pode ter certeza que você vai precisar de pessoas diferentes. Porque se você quer disseminar e educar, você precisa de um tipo de pessoa. Se você quer construir métricas, você precisa de outro tipo. E se você quer de ações, você precisa de outro tipo. Então, tenham esse entendimento claro, porque senão você está formatando um comitê aí que você acha que funciona para tudo, mas na verdade ele não funciona para nada. Quais indicadores de sucesso para o comitê gerar resultado? As pessoas também têm muito problema porque elas costumam achar que, como o comitê normalmente é quem gerencia indicadores de ESG, ele não precisa de indicador para ser gerenciado também. E aí fica muito fácil ter um comitê que não tem responsabilidade, que não tem objetivo, que não tem meta. É muito fácil, porque se ele fizer tudo bem, se ele não fizer tudo bem também. Então, basicamente, eu sei qual é o objetivo, qual que é o indicador de sucesso. Daqui a um ano, quando eu revisitar esse comitê, ver as pessoas que estão participando nele, como é que eu sei que realmente ele me entregou o que eu queria? Eu tenho que determinar os indicadores do sucesso do comitê, sim. Eu tenho que saber o que no final de 1, 2 anos eu vou ter ali de prova para mostrar que realmente a criação desse comitê gerou um valor e gerou um resultado. E que métrica eu vou usar para medir isso? Né? Porque não adianta nada eu falar, como é que eu vou medir que esse comitê funcionou? Se todas as pessoas da empresa souberem sobre ESG, e eu vou medir isso como? Perguntar para 2 numa empresa de 1.000 e se os 2 disser que sim, tá tudo bem? Eu tenho que ter uma métrica. Então eu tenho que ter métrica para medir e não só para medir daqui 2 anos e descobrir, olha só, passou 2 anos e não deu certo. A métrica nada mais é do que uma ferramenta para mensurar durante o tempo, para se eu precisar desviar o caminho para chegar naquilo, eu consiga fazer isso a tempo. Então eu tenho que consolidar essas métricas. E aqui é dica de ouro, tá? Quer fazer de um jeito mais simples? É um dono para cada tema material. Um comitê formatado por um dono por cada tema material. Eu comentei lá na nossa aula de materialidade, que se eu não me engano foi a terceira, que a empresa não deve trabalhar com temas materiais com menos que 4, que é preguiça, com mais que 10, que é utopia. Então, se você trabalha com 7, o seu comitê é ideal que ele tenha ali alguns participantes próximos desse número, onde cada um seja dono de um tema material.
Então, se eu tenho um tema material que é gestão de resíduos sólidos, alguma coisa assim, e o Alexandre é o cara do resíduo sólido, ele é o dono do tema. Ah, mas lá dentro tem métricas diferentes e ações para executar. Não importa, tudo que é relacionado àquele tema é o Alexandre que vai nos trazer. Ah, mas o Alexandre não consegue nos trazer mais. Obrigado, Alexandre. Tchau, muito obrigado. Vamos trazer outra pessoa para contribuir para ser dono do tema. É um dono por tema material para fazer o negócio ser bem feito. E claro, né? Levantamento de aprendizados necessários e, claro, específicos só para o comitê. Hoje, uma das coisas que as pessoas usam muito é o clube de vantagem, né? Se o seu comitê é um comitê de pessoas sedentas por aprendizado, coloca aprendizados em cursos, treinamentos, educação para o comitê diferenciados, para que essas pessoas depois multipliquem. As pessoas acham isso fantástico, as pessoas acham isso muito legal. Coloque benefícios de ter acesso antecipado a alguma coisa, informação antecipada a alguma coisa. Olha, tem gente de comitê que super se engaja só de ter uma foto dele que sai no relatório de sustentabilidade da empresa. Então, assim, são coisas que às vezes a gente fala assim, ah, mas participar do comitê a pessoa tem que querer. Pessoal, desculpa, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Querer por querer, ninguém quer nada não, tá? Se for para pessoa escolher, ela escolhe ficar numa boa. Escolhe ficar na praia. Então, assim, pensa no contexto clube de vantagem. Isso é muito importante. Se eu não tiver vantagem para a pessoa participar, e aí quando eu digo vantagem, não é vantagem da pessoa ficar disponível mais em mídia e tudo mais, e por isso, não. É responsabilizar ela através de métricas, indicadores, sendo dono de um tema material, mas ao mesmo tempo sabendo que isso que ela faz, a recompensa com alguma vantagem, seja ela qual for, que é do interesse dela, tá? Isso é bem importante para garantir o engajamento. E claro, não esquecer que esse bendito desse comitê, no final das contas, se ele entrar em qualquer dilema, alguém tem que parar e falar: pessoal, para. A gente entrou num dilema dessas duas decisões, qual protege mais a reputação e o resultado final o resultado financeiro da empresa? É nesse caminho que a gente vai. Porque esse é o objetivo do ESG. Por mais que o comitê tenha seus objetivos específicos, se a gente entrar num dilema, a resposta do dilema é: tá bom, eu tenho o item A e o item B. O que mais for focado em proteger a reputação e proteger o resultado financeiro é a decisão que eu tenho que tomar. Acabou o dilema. Simples assim. Então a gente tem que ter muito esse direcionamento, porque isso é o que vai fazer as pessoas se engajarem, é o que vai fazer você conseguir monitorar o funcionamento e principalmente é o que vai dar métricas de acompanhamento para chegar lá no final você falar, pô, eu fiz um comitê, usei a mão de obra dessas pessoas, o recurso da empresa, mas olha o resultado que ele trouxe. É isso. E acreditem, tá? A gente precisa dar essa resposta. Tem muita empresa abandonando o ESG aí, falando que não serviu de nada e tudo mais, principalmente porque falou, pô, criei um comitê, gastei mão de obra pra caramba, dei curso, dei treinamento, coloquei as pessoas para participar de evento lá, coloquei pessoas para fazer não sei o quê, coloquei um monte de gente, adicionei mão de obra, gastei com consultoria, gastei com não sei o quê, gastei com não sei o que lá mais e não vi resultado nenhum. Então, vou parar. Então, ter esses indicadores de sucesso é uma amostra para falar, não, o objetivo do comitê era esse e ele já entregou esse resultado. É trabalho como qualquer outro. Então, em resumo, a gente tem que lembrar que as pessoas são necessárias e que elas são, de forma agrupada, o maior cliente do ESG. Porque sem pessoas, não tem como desenvolver uma agenda humana, antes de tudo. Sem pessoas, como é que eu determino uma prioridade? Porque a prioridade métrica, ela não é uma prioridade, ela é um número. 100 pessoas, não tem como determinar a prioridade. 100 pessoas, como é que eu vou trabalhar para pessoas? Eu vou entregar coisas matemáticas. Ah, agora tem inteligência artificial regenerativa e não sei o quê. Desculpa, o cérebro humano ele se acelera de uma forma tão gigante, tão fantástica, ele aprende coisas distintas tão rápido que nem a inteligência artificial que tem acesso a todos os estudos que a gente construiu no nosso passado vai ter poder para construir o que vai ser no futuro. Ela pode fazer várias previsões, só que o ser humano é imprevisível. Ah, ela pode fazer previsões fantásticas de como vai ser um resultado da produtividade de uma empresa e tudo mais. Só que uma pessoa, por determinados insumos, realidades, condições, pode produzir de zero ao infinito. E aí, que inteligência artificial prevê isso? Nenhuma. Não existe nenhuma máquina mais tecnológica, desenvolvedora e inovadora do que o cérebro humano. Isso não existe. Então a gente tem que lembrar
que não há como fazer um trabalho para pessoas sem pessoas. E lógico, se eu não tenho pessoas, não tem como eu definir risco, porque os riscos são as pessoas. Enquanto tem um monte de gente aí fazendo métrica, não, porque o risco ambiental é assim, o risco governança é assim, vocês vão descobrir, e aí por isso que eu falei da quarta grande crise do capitalismo, que é a crise ética, vocês vão descobrir que a gente vai metrificar um monte de coisa, vai criar um monte de soluções tecnológicas, um monte de métodos para monitorar, mitigar, controlar risco, e vai descobrir que no final das contas todos os controles que a gente fez não vão servir de nada. Sabe por quê? Porque o risco, no final das contas, ele está nas pessoas. Porque as pessoas podem ter todas as ferramentas do mundo na mão e decidir não fazer. E aí? Aí a gente entra na crise ética. A quarta grande dificuldade para fazer o capitalismo se legitimar. Por quê? Porque o capitalismo tem como objetivo obter lucro, acumular capital, e automaticamente com esses objetivos, as pessoas vão buscar fazer várias coisas para poder chegar nesse resultado. E isso mexe com a confiabilidade. E quando mexe com a confiabilidade, automaticamente gera desequilíbrio. Sabe por quê? Porque o maior custo hoje de funcionamento das operações, das instituições, das empresas e tudo mais é confiança. Assim, para não tomar muito tempo, mas só para ser bem breve para vocês, se vocês souberem a caixa preta que tem dentro de um spread de risco para oferecer crédito para alguém, para uma empresa, vocês não têm noção. Tudo aquilo é o quê? São acúmulos que são criados de seguranças, de seguranças, de seguranças, para daqui a pouco não correr o risco dessa segurança faltar e eu tomar um calote. Só que assim, chega uma hora que o dinheiro vai acabando. Vamos voltar na nossa outra aula 2 lá, que a gente falou, recurso financeiro, recurso humano e recurso natural. Tudo isso vai ficando mais caro, o recurso financeiro vai ficando escasso, e quando o recurso financeiro vai ficando escasso, você tem que começar a podar a gordura. Só que na hora que você vai podar essa gordura, você vai ver que grande parte dela está no excesso de segurança, que só existe porque eu não tenho confiabilidade, e essa confiabilidade não existe por falta da ética. Então, lembrem-se, essa vai ser a quarta grande crise que o capitalismo vai viver, e vai ser a partir dela que a gente vai começar a entender que a agenda de ESG é puramente humana, porque não tem ferramenta que torne uma pessoa ética ou não ética. Isso é das pessoas, é do desenvolvimento. Bom, então, a gente tem que lembrar que o meio ambiente é risco, porque ele vai dar recursos para as pessoas, o social é risco, porque ele é construído pelas pessoas, e a governança é base, porque é ela que é o jeito de construir algo para ser justo e confiável para as pessoas. Essa confiança que eu acabei de falar para vocês, esse conceito todo que eu falei para vocês, que está custando cada vez mais caro, ele só pode ser consolidado através da governança, que é justamente aquela ferramenta que nos ajuda a não deixar da gente desviar dos limites da ética para chegar num resultado. Eu comentei várias vezes esse exemplo aqui, né? Que eu falei, uma empresa pode ter como objetivo de visão daqui 10 anos ser a empresa que mais fatura. E ela pode roubar para faturar. O que limita ela de deixar que ela roube para que ela chegue naquela visão de faturamento? A governança. Porque a governança vai falar, olha, você tem esses valores que vão te limitar. E é esse limite o qual você não pode ultrapassar. A governança é a base para garantir que essa quarta crise que a gente vai começar a viver não se extrapole e não gere um desequilíbrio tão grande dentro da economia do mundo. E ela só existe porque a gente precisa gerar confiança e justiça para as pessoas, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Quanto mais técnica for a sua agenda de ESG, menos engajada ela vai ser. Quanto mais humana ela for, mais ela vai ficar próxima do sucesso. Então, quando você criar um monte de métrica, um monte de coisas tecnológicas, de técnicas, porque é um conceito que eu trouxe de não sei aonde, não sei o que e tudo mais, provavelmente você não vai ter engajamento. Quando você fizer uma agenda que é humana, que é relacionada às pessoas, e quando você coloca as pessoas no centro desse processo, aí você vai conseguir chegar mais próximo do sucesso dessa agenda, tá? E assim, a minha sugestão, deixar essas siglas, essa técnica, esses milagres, essas coisas todas, deixa para o vendedor social, deixa eles continuar vendendo lá para eles, e infelizmente ainda algumas pessoas acreditando. Não cai nessa conversa. Usar siglas e aí a gente cada vez mais rebuscado, cada vez mais complexo, cada vez mais difícil,
Quer uma agenda que funciona? Foge desse negócio, tá? Lembrem que essas pessoas que vendem essas siglas, eles só vão conseguir vender essa percepção de ESG para quem é ativista naquela agenda, para quem se conecta diretamente naquele nicho. E acreditem, eles nunca vão conseguir vender isso para uma pessoa que discorda deles. E esse é o grande problema. É muito fácil uma pessoa chegar e falar: eu tenho milhares de pessoas que concordam com esse discurso, porque ela vai lá, entra numa mídia social, cria um nichamento ali para que a sua publicação alcance somente as pessoas que gostam daquilo e a taxa de sucesso dela vai ser alta. A diferença é que na hora de aplicar isso na prática, você vai ter que conversar com gente que acredita, que não acredita, que confia, que não confia, que tem crédito e que não tem crédito. Então, por isso que não funciona. Porque quando você vê uma questão, uma percepção dessa muito técnica, no final das contas é uma percepção que só cola para quem realmente já está acreditando naquilo e para quem realmente já tem aquela conexão. Quem não tem, você precisa voltar um passo atrás, fazer aquela conexão humana que eu falei e lembrar, é nós contra o problema e não um contra o outro. Não é argumentando contra que você vai desenvolver. E aí, para a gente poder ir chegando ao nosso final, vamos lembrar sempre, tá? O objetivo do ESG é legitimar o capitalismo. Portanto, não é construindo uma agenda de benefício para os outros que vai ser uma agenda ESG verdadeira. A agenda ESG é para proteger resultado financeiro e proteger reputação, porque a nossa visão econômica do mundo é gerar lucro e conseguir acumular mais capitais. E para fazer isso, eu preciso, antes de tudo, ser saudável, porque automaticamente eu consigo gerar valor para todos os demais, para aquele futuro que o Alexandre falou, aquele capitalismo consciente que a gente sonha ainda conseguir enxergar. Só que para isso tem um ponto importante. Se as máscaras de oxigênio precisarem cair, coloca ela primeiro em você, porque sem respirar você não ajuda ninguém. Então, quando você estiver saudável, quando a sua estrutura estiver saudável, automaticamente você vai ter condições, estrutura, conhecimento e principalmente legitimidade para poder colocar a máscara em outra pessoa que precisa. Certo? E hoje, um pouco mais estendido, mas conseguimos chegar aqui nos nossos finalmentes. Sei que foi muito uma visão com uma amplitude de algumas teorias, né, vindo lá desde o comecinho da nossa visão, né, um pouquinho de entendendo essa legitimidade do capitalismo, né, entendendo um pouco essa discussão tão que vai tão longe sobre o tema de ESG, mas eu acho que tem um ponto importante aqui, que é a gente entender que não é um contra o outro, mas é nós contra o problema. E este problema que eu particularmente estou falando para vocês aqui, né, esses problemas, nada mais são do que os desafios que a gente vai viver daqui para frente, tá? E não tem como dizer que a gente não vai viver os desafios ambientais, sociais e relacionados à governança, principalmente o relacionado à ética. A gente vai viver eles. A diferença é quem se antecipar e conseguir se organizar para interpretar esse desafio antes, vai conseguir solidificar o seu trabalho ali e junto dessa solidificação vai conseguir ter perenidade, gerar resultado. E aí, quem sabe começa a próxima mudança que a gente espera acontecer, que vai ser a mudança para garantir que a gente consiga fazer uma transformação relacionada à ética. Beleza? Pessoal, como sempre, então, seguindo os nossos padrões de sempre, agora a gente vai abrir o espaço para as discussões, para quem quiser comentar, para quem quiser questionar, para quem quiser criticar, para quem quiser discordar. Adianto que eu gosto bastante de quem discorda, acho muito legal. Então, oportunidade de discordar aqui, de falar que tudo que eu disse estava errado. Tá bom? Então, Alexandre, passo para você de volta e seguimos a discussão. Não, perfeito. Ô Luiz, eu queria acrescentar à sua apresentação uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, que é esse entendimento do que é propósito. Porque quando a empresa não tem entendimento do que é propósito, fica mais difícil você construir essa agenda. Mas quando as pessoas compreendem e dão significado para a missão, para a visão, para os valores, aquilo tem significado, faz sentido, né? Eu não faço porque é certo, eu faço porque faz sentido para mim.
é mais fácil fazer esse processo de engajamento, mas eu ainda percebo que as empresas têm muita dificuldade de compreender o que é propósito, como construir um propósito que tem a ver com o seu negócio, com o seu público, né? O que que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Para ser bem breve, de novo, hein? Eu e as minhas perguntas bestas. Para que uma empresa tem um propósito? Aí, eu acho que aí começa, porque o problema tá aí, tá? Para que uma empresa tem um propósito? Porque se você olhar, as empresas acham que propósito é aquele negócio da consciência, aquela coisa que a gente não tem. Então você vai ver o propósito das empresas, o meu propósito é fazer bem para o mundo, para a sociedade, não sei o quê, blá, 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 blá. Propósito esse que nunca existiu, para falar a verdade, na maioria das vezes. Então, propósito nada mais é dizer assim: olha, eu tenho uma empresa que tem objetivos, tem interesses, ela existe, tem sua razão de existir, que é a sua missão, tem a sua visão, que é o lugar onde ela quer chegar, tem os valores, que é aquilo que ela não abre mão para chegar até aquela visão. Mas assim, dentro de tudo isso, existe uma coisa intrínseca ali, que essa coisa é o que nos move para esse processo. É um monte de coisas chamadas de crenças, coisas que nós acreditamos, objetivos, interesses, um legado que a gente pretende deixar como negócio. E lembrando, esse legado não precisa ser só o legado do que a gente e o legado de empresa que fez bem para o mundo, mas um legado de falar assim, poxa, daqui 50, 60, 70 anos, como é que eu quero que uma empresa seja vista? Como é que eu quero que ela seja lembrada? Essa somatória de fatores é o que deve ser o propósito da empresa. Esse propósito, ele começa a se destrinchar e aí as pessoas começam a olhar para ele e falar assim, poxa, pera lá, que agora eu estou começando a entender que eu funciono, minha missão, minha razão de existir, minha visão onde eu quero chegar, meus valores, que são os meus limitadores e minhas ferramentas para chegar até lá, e tudo isso é suportado por uma coisa que é tudo que eu acredito que se chama propósito. É tudo aquilo que a gente acredita e entende que faz o nosso negócio funcionar. Então, a maior parte das vezes não se pergunta o que é o propósito. Coloca um propósito bonito para as pessoas olharem, bater palma e no final das contas quando você sabe, né? No dia a dia, lá no meio dos corredores, lá, as pessoas olham para a placa e falam, ó, aquilo ali é tudo mentira. Eu queria dar um exemplo, assim, já que o meu amigo Evandro está aqui, né, e convidou a gente para fazer essa ABQ Conecta, um dos propósitos que eu mais admiro e vejo claro acontecer é o propósito do Festiquali. Não sei se vocês conhecem o Festiquali, é um grande evento que existe já há algum tempo sobre qualidade e inovação no Brasil. Nesse evento, as pessoas vão lá, se encontram, fazem amizades, recebem conteúdo, mas o principal propósito desse evento, propósito, não missão, não é visão, propósito, é conectar pessoas. Porque esse sujeito aí, ele adora juntar pessoas e fazer pessoas trocarem ideias e construírem coisas coletivas a partir de conexão humana. Conectar pessoas dentro da qualidade é algo extremamente importante, porque, de novo, tudo é sobre pessoas e comunicação sempre é sobre valores. Então, se eu quero comunicar alguma coisa e engajar pessoas, eu preciso primeiro saber quais são os meus valores, para depois conhecer os valores das pessoas e assim, aos pouquinhos, a gente for se aproximando e nasce um propósito. O propósito nasce numa grande conexão de valores. E esse meu amigo, eu sou extremamente avesso a sair da minha Batcaverna, da minha prancheta dos quadrinhos, mas esse meu amigo me convenceu a ir participar de um festival lá em Curitiba. E eu falei, puxa, evento, os caras vão dar aquelas palestras, falar de não conformidade, de processo, aquela coisa chata. Enfim, mas eu fui porque eu gostei desse moço. E quando eu chego lá, eu percebo que o propósito do evento era justamente aproximar pessoas que têm grandes experiências para trocar. Então, assim, por mais que as palestras fossem boas ou não, você pudesse questionar, não tinha como as pessoas dizerem que o evento não tinha sido transformador. A transformação acontecia pela conexão, pelo propósito que era proposto. Aí esse sujeito vai lá, cria um monte de situações engraçadas que a gente é obrigado a interagir. Aí você conhece os palestrantes que no meu caso eram pessoas que eu admirava muito, mas não tinha como chegar perto, né?
E de repente, se você se vê ali conversando com todo mundo, sentando numa mesa de bar para conversar, etc. A conexão humana é o propósito desse homem, é o que dá sentido para o Festiquale. O Festiquale não é só a transmissão de conteúdo, mas sim algo mais além, maior do que o próprio evento. E isso me impressionou tanto, Luiz, porque eu perguntei para os palestrantes quanto que ganhava, né? Ninguém ganha nada. Ninguém precisa ganhar nada. É o único evento corporativo que eu conheço desse tamanho, onde os palestrantes não têm cachê, não precisa de cachê. A recompensa é outra. A recompensa é valores, né? E aí eu fico me pensando assim, Luiz, se a gestão da qualidade, a gestão do ESG, todas elas no fundo, querem um objetivo só, gerar valor. Então a gente tem que começar a pensar assim, que tipo de valor a gente está querendo gerar? E eu acho que quando você faz essa apresentação, diz que tem que chamar as pessoas, que tem que fazer com que elas entendam qual é o problema, ouvir essas pessoas, fazerem com que elas se sintam escutadas, valorizadas, nada mais é do que um processo de conexão também, né? Só que eu acho que a gente tem que sempre começar a cultivar essa ideia do que é propósito e como construir um propósito forte dentro da empresa, porque no fundo, eu vejo as empresas como se fosse um tecido, tá? Esse tecido, as pessoas são as fibras do tecido. A comunicação é a linha que vai entrelaçando essas fibras e juntando. E o propósito é o que, no final, deixa esse tecido uniforme e unido. Então, se a gente está falando sobre engajamento, eu queria só deixar esse adendo, que é algo que eu acredito, mas, de novo, como você, sou realista, sei que é difícil nesse país a gente conseguir, mas tem que plantar sementinha, né? Capitalismo consciente, que foi que isso foi que eu isso que falei eu para falei para vocês, vocês, que é o que é o futuro, né? futuro, né? Ele Ele nada mais é do que mudar a a percepção percepção de de gerar gerar lucro lucro para gerar para gerar valor. valor. Isso. Porque Porque valor valor pode ser pode ser lucro e lucro pode e não pode ser. não ser. E E nem nem por por isso isso ele ele interfere interfere diretamente na diretamente na forma de forma gerar de mais gerar mais capital. capitais, de liberdade, nem nada disso. O grande ponto é como nós fazemos isso com consciência. E essa E essa consciência consciência é é basicamente basicamente através dessa através dessa troca e troca dessa e dessa conexão conexão que a gente que a está gente está plantando plantando pequenas pequenas sementinhas sementinhas aqui aqui para para isso. isso. E eu Tá falo bom? assim Tem uma Tem pergunta uma ali. pergunta ali, Luiz. só completar, eu falo que a consciência ela vem muito da união entre a sua compreensão emocional e racional das coisas, né? É, quando essas duas coisas se conectam, se juntam e eu tenho compreensão, eu começo a me tornar mais consciente, né? Perfeito, cara. Vamos ouvir a próxima pergunta que depois eu completo. Quem que levantou a mão aqui? Opa, por favor, Wanda. Tá com Desculpa, microfone. estava mutada. mutada. Aham. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de participar. Foi uma grata surpresa. Um minutinho só, Ah, Alexandre. Vou te pedir para você desligar seu microfone. Enquanto a tia fala, que tá dando eco. É o meu? Não, é o do Alexandre. Ah, sim. Foi uma grata surpresa. A Compenso trabalha com questão climática, então, inventário de emissões, então eu pesquiso muito sobre essa área. E, em paralelo, eu faço um pós-doutorado na área de controle da poluição plástica, ligado também à questão do aquecimento global. Quer dizer, eu estudo muito, eu leio muito sobre isso. Automaticamente, tudo que vem para mim, pego o celular, ligo o computador, eu só recebo informação a esse respeito. E eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim, sou só eu que recebo toda essa informação, todo mundo sabe o que está acontecendo de poluição, de aquecimento global, de microplástico, essa informação chega para ti? Aí me disseram, não chega. Então, essa é a grande dificuldade quando o Luiz falou em comunicação.
em falar a língua, em a gente conseguir chegar nas pessoas e transformar aquela informação que para a gente parece que todo mundo sabe tudo de ESG, porque a gente é o nosso dia a dia, e na verdade a gente às vezes está falando com o interlocutor e o cara está fazendo cara de quem entende, mas não está entendendo nada do que a gente está falando. Eu acho que o grande desafio na questão, eu trabalho muito na questão climática, na questão de poluição ligada à questão da questão de aquecimento global, e junto, claro, vem toda essa parte do ESG, mas eu acho que a grande dificuldade nos dias atuais é a gente sair da nossa bolha, conseguir transformar essa informação numa informação que todo mundo entenda e conseguir capturar também as pessoas para que elas saiam um pouco da bolha delas também e entendam o quão importante devem ser os trabalhos para que a gente tenha uma agenda ESG, para que a gente tenha lucro, ainda que a empresa tenha lucro, mas que tenha lucro no mundo sustentável e que a gente consiga manter um planeta saudável para se continuar ganhando dinheiro e vivendo. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Acho que o ponto principal, né, e assim, não tá falando de propósito, né, eu tenho um dos propósitos que eu particularmente tenho é o de fazer com que as pessoas, toda vez que a gente fala, saiam com mais perguntas do que respostas, porque eu particularmente entendi muito, porque eu sempre tentava desenvolver muito uma percepção de que, eu preciso dar resposta para todo mundo sobre os temas que eu tô falando, porque a gente olha para as coisas do lado errado, tá? A gente olha sempre para a reputação que a gente cria através de ter todas as respostas, de ter todos os conteúdos, de ter todos os assuntos. Então a gente vive atrás de construir resposta. Só que sabe qual que é o problema? O problema é que a gente sempre vai ter uma resposta muito boa, bem desenvolvida, bem estruturada, bem bonita e totalmente errada. Então eu acho que o grande ponto é, a gente não tem que desenvolver respostas, a gente tem que desenvolver perguntas. Então o que a gente tem que trazer são conceitos sempre com esse ponto de vista equilibrado, sempre sendo uma síntese no meio dessas discussões, para que as pessoas se perguntem. No mínimo, a gente tem que gerar o benefício da dúvida. Porque quando eu gero o benefício da dúvida, eu faço com que as pessoas voltem atrás e se perguntem se aquilo que ela pensa, se aquilo que ela acredita é realmente o único caminho possível e se ele não pode coexistir com outro. E eu acho que é isso que vai fazer a gente conseguir construir essa forma de pensar e ir para esse caminho, como você disse, fazer a gente conseguir ganhar dinheiro, mas pelo menos com um mundo que se sustenta, né? Diga lá, Evandro. Ô, meu amigo, queria agradecer as suas palavras, mas eu queria contar um caos aqui e agradecer a Wanda também pela participação dela, que realmente a gente vive numa bolha, né? E como eu estou em Manaus, eu fui fazer a visita ontem numa tribo indígena. Nunca tinha feito, tá? Falei, vou ver como é que é essa sustentabilidade, né? Aí me veio aqui quando você falou agora de... Não foi credibilidade que você usou, Luiz, foi outro nome. Você usou um nome... Uma credibilidade. Você usou o nome de... Bom, eu quis Legitimidade? dizer isso. Mais ou menos isso. Aí eu fui, escolhi o melhor passeio que tem aqui, saíram 4 lanchas, cada um com 55 pessoas, tá? Então, 200 pessoas para a tribo indígena. Olha, o atendimento maravilhoso, no passeio foi tranquilo, almoço um flutuante, sem sujar o rio, tá? Comida maravilhosa, feita pelos nativos, muito bom. Nadamos com boto, perfeito. Assim, eu fui admirando como é sustentável quando você não derruba a floresta e faz o humano entrar sem interferir maximamente, né? Interferindo no mínimo, mas gerando renda para a população ribeirinha, tá? Fui adorando e anotando meu papelzinho. Até a apresentação dos indígenas, pode pintar o rosto se quiser, os indígenas dançam, e pronto, assim perfeito. No final, tira a foto com o pajé, quem quiser dar R$10 ao pajé, e podemos ir embora.
Na saída que veio minha decepção. Crianças e adolescentes segurando arara, outro com a preguiça no colo, outro segurando jacaré assim para tirar foto com os 200 pessoas ali, cada um pagaria R$ 10 pela foto segurando o jacaré. O jacaré bêbado ou dopado, porque estava com a cabeça meio torta para não morder ninguém, a preguiça mais preguiçosa ainda, e a arara nem voava, estava com a asa cortada. Ou seja, eles tiraram o animal do habitat deles para poder ganhar dinheiro. Aí eu falei, não adiantou. Tudo que fui vendo estava sustentável, a credibilidade, eu vou usar o termo credibilidade, mas você usou outro, desapareceu naquele momento. Não é legítimo você tirar um animal do meio da floresta, arrancar a asa ou dar uma droga para o bicho não se mexer para você tirar a foto. E aí os turistas estão tirando foto, principalmente fora do Brasil, né? É legal chegar com a preguiça pendurada. Falei, gente, isso aqui é fora totalmente de contexto, né? Então, assim, eu não faço propaganda para alguém fazer um passeio desse. Eu poderia voltar todo entusiasmado. Gente, vamos visitar o Amazonas, é legal. Agora eu faço o contrário. Não vá, porque você está sustentando um crime ambiental, tirar o animal da floresta. Então, assim, vem o SG aí, você falou da. Eu estou usando credibilidade, mas eu sei que é outro nome que você usou, depois você vai ver. Então é isso que eu queria falar. Nem sempre a sua intenção de ser financeiramente viável vai comungar com o objetivo da sociedade de ser sustentável, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí. É isso que eu queria dizer. E a Wanda, eu queria perguntar se está fazendo crochê ou tricô, Wanda? Tá bom. Não, é a minha terapia. Ah, boa. Você trouxe um ponto que eu queria comentar isso que eu achei legal, que você trouxe justamente o ponto que foi o que eu comentei lá no começo, que a próxima crise é a crise ética. Sabe por quê? Porque a visão de sustentabilidade, ela tem que ser uma visão que ela tem que ter uma amplitude transversal. A gente falou muito disso, né? Aquela coisa de enxergar o contexto, porque ser sustentável ambientalmente num pilar, ser sustentável socialmente no outro, ser sustentável numa governança no outro, não quer dizer nada. Por quê? Porque eu preciso, e aí a gente vai entrar nesse momento, essa vai ser a próxima grande crise, que é a ética. Ah, mas eu não precisei de nada para produzir determinados estudos que eu precisaria fazer deslocamentos. Isso foi uma inteligência artificial que fez para mim, captou dados e tal, então eu reduzi meu impacto ambiental. E o plágio de informações que você usou ali sem direito autoral? E o consumo de energia e água que você não sabe que ele existe, mas ele existe, está lá em computadores de altíssima necessidade de energia, queimando carvão à torta e à direita, enquanto inclusive precisa de muita água para conseguir resfriar esses computadores para eles se manterem funcionando. Aí entra o ponto que eu falei, a crise ética ela acontece por quê? Porque as pessoas enxergaram a sustentabilidade, e isso eu acho que conversa muito com o que eu comentei ali, elas olharam para a sustentabilidade como uma oportunidade sem nem entender, na verdade, qual é o contexto dela. O contexto dela é se manter, é trazer legitimidade para manter o nosso sistema econômico em funcionamento. Agora, quando eu mudo esse papel e penso na reputação com antecedência, eu começo a falar assim: não, eu vou usar a sustentabilidade como um meio de fazer um negócio. Só que eu ainda não desenvolvi aquela consciência e o entendimento do que é a sustentabilidade numa visão ampla. E aí é justamente nessa hora que é aquela história. Eu planejo muito bem para mostrar uma coisa, e aí quanto mais eu abaixo, mais aparece. Eu quero mostrar tanto sustentabilidade que aí eu fui lá e cortei a asa da arara para fazer, para gerar entretenimento para as pessoas. Então, eu acho que esse trajeto é o trajeto quanto a essa próxima crise. Crise de ética, que vai ser o próximo passo que o capitalismo vai ter que encontrar uma solução para a gente conseguir chegar lá. Porque quando essa crise começar a acontecer, não vai ter dinheiro que sustente as seguranças necessárias para o sistema econômico continuar funcionando. É reputação, você falou. Eu falei credibilidade é reputação. Bem lembrado. Perfeito. Mais alguém quer participar? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaria de trocar alguma experiência? Ninguém nem polemizar nada, né? Não, Fazer tá uma tudo crítica tranquilo pra hoje, né? ver. Michele?
Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho que está dando eco em algum... Pronto. Obrigada. Bem, primeiro eu queria parabenizar, porque foi, eu acho que a 1 hora mais proveitosa que eu já tive sobre SG. Foi muito bacana, muito interessante, né? Os debates e os pontos que o Luiz, que todos trouxeram, mas principalmente o Luiz, que está aí na condução desse painel. E a minha dúvida é sobre as certificações para empresas. Então, as certificações... já coçou a cabeça, já tô... Então, existe ainda um espaço para certificação? Ela é importante? Ela tem o seu papel dentro do ESG? Ou não cabe mais e isso já está ultrapassado? Então, assim, essa é a minha dúvida ainda. Eu sou da área de construção civil, uma área muito tradicional ainda, né? Ainda não, né? Enfim, tem muito chão pela frente, mas sou pelo sotaque, eu sou aqui de Recife, então a gente tem um caminho longo nessa jornada ESG, mas que é um caminho com muitas oportunidades, tenho certeza. E aí a minha dúvida é essa, sobre as certificações. Alexandre, começa polemizando ou você quer colocar uns panos quentes de início ali? Michele, vamos lá. A certificação, eu tenho que dizer para você que ela é um tema importante, necessário para a nossa condição atual de ausência de legitimidade de ética, porém, ela não pode ser usada como a ferramenta que muitos acreditam que é. Explico. Uma certificação, ela tem uma vantagem, que é o quê? Ser um caminho de determinar critérios, requisitos e uma percepção adicional de alguém que não tem nenhum interesse naquilo, de mostrar que você segue aquilo como contexto e manter você naquela rotina. E isso funciona muito da seguinte forma. A gente falou nas aulas passadas muito sobre isso. As empresas começam do fim. Eu quero fazer ESG. Então eu vou lá, procuro uma certificação. Essa certificação diz os critérios, construo os critérios da certificação, recebi o certificado, sou ESG. Problema resolvido. O caminho é inverso. Começa entendendo quem é você como empresa, entendendo os temas materiais críticos, entendendo as dificuldades, entendendo as suas prioridades, formatando esse engajamento, estruturando esse time. E lá no final, quando tudo isso estiver montado, se você quiser aquele bolo que já está todo bem montado e bem preparado, colocar uma cereja em cima, aí você pode pôr uma certificação, se você quiser. Esse espaço que existe hoje para certificação, ele nada mais é como uma ferramenta única e exclusivamente para mostrar que você atende aqueles critérios. Qual que é o erro? O erro é que as pessoas vendem que a certificação é para garantir que você é ou não é ESG. E esse tema não é um tema binário. Ele é um tema que é cheio de espectros no meio desse caminho. Então, você garante que você segue alguns requisitos e por vezes nem garante. Porque eu vou dar o exemplo, né? Citei o manual do IBGC lá que fala que governança é ter manuais, procedimentos e estratégias e práticas. Você pode ter tudo isso e não ter governança nenhuma, porque você fez no papel. E a certificação é um processo que não consegue ter a abrangência que te gere uma garantia de que aquilo realmente é cumprido no processo. Certificação é feito por uma análise que a gente conhece, que é a análise de auditoria. E uma análise de uma auditoria nada mais é do que uma fotografia de um momento avaliado através de uma lista de critérios. Então, esse é o ponto principal. Normalmente, ESG, quando eu quero descobrir se eu construo, se eu faço alguma coisa, a gente faz uma coisa chamada due diligence. Uma due diligence é uma investigação. Processo para investigar se aquele determinado assunto, determinado tema está acontecendo daquela forma. Então, quando fala de certificação, certificação ela pode sim ser uma cereja do bolo, desde que ela seja feita lá num processo no final. E antecipo, certificações, muito cuidado com isso, porque como eu falei, os escaladores aí, eles criaram diversos meios de falar de certificação. Não posso citar nenhum exemplo disso, o Evandro está se coçando ali para falar, mas eu não vou falar. Que existem métodos que eu crio a certificação, eu mesmo vou lá, crio o processo, crio os requisitos, crio a certificação, eu mesmo audito e eu mesmo depois vou lá e dou o certificado. Então, assim,
Lembra que a crise que eu falei próxima à ética? Olha ela de novo aqui. Porque às vezes eu uso tudo que está acontecendo como oportunidade e por vezes essa oportunidade ela escapa principalmente da ética, tá? Espero ter conseguido responder a sua pergunta aí para você conseguir chegar nesse resultado, porque ela não é tão simples assim, tá bom? Sem comentários, perfeito. Nem polemizou tanto, aí. Foi até tranquilo. Pessoal, estamos chegando no final. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma dúvida. Então, a gente vai encerrar esse ciclo de encontros, né? Que foram 6. Como é minha primeira vez, as reuniões são em que em que frequência? Os eventos. Não, foi assim, a Academia Brasileira da Qualidade convidou a gente, né? Cada acadêmico para propor um tema. Eu, como sou muito amigo do Luiz, eu propus para ele, né? Vim aqui me ajudar, porque ele é o especialista. E aí são 6 encontros. Esse ano foram 6 encontros. Esse é o último encontro. Então você consegue encontrar no YouTube as gravações dos primeiros encontros, dos 5 primeiros encontros. É parecido com esse modelo que a gente fez aqui, uma apresentação de 40 minutos e depois no bate-papo. Vale a pena, se você realmente se interessa por SG, para mim é um curso gratuito que está disponível de alta qualidade, tá? Eu queria, antes de encerrar, falar um pouquinho de como nasceu essa parceria minha e do Luiz. Eu faço histórias em quadrinhos e o Luiz, a gente estava batendo papo no Festiquali, que é onde que eu conheci ele. E aí eu falei, cara, como é difícil falar de SG, parece que é uma coisa meio falsa, parece que não se sustenta, tal. Ele, então senta aí que vamos conversar. Aí ele me deu uma aula e aí nasceu esse gibi aqui, ó, ESG, que é basicamente o primeiro encontro da gente só, tá? Ele não tem pretensão de ensinar ninguém, ele só tem a pretensão de ajudar as empresas a comunicarem um pouco os principais objetivos, né? Por que é importante uma agenda dessa ser pensada dentro da empresa. Acho que ficou claro nesse encontro que é preciso sim ter um propósito. Esse propósito, ele constrói uma casa que chama-se cultura, né? E ali dentro as pessoas são convidadas a serem ouvidas, e aí você vai descobrir quais são os temas materiais, vai definir quais são os seus objetivos, vai traçar suas métricas, aí todo o processo de gestão que vocês já conhecem. E aí, como bem falou, né? Se quiser botar a cereja do bolo, chama alguém lá de fora para dar uma avaliada e certificar o seu processo. Não vejo o SG ainda como um grande diferencial para o mercado, para vendas. Eu não conheço empresas que já estão exigindo, né? Eu acho que até tem, mas diferente da qualidade que era, né? Era uma exigência, senão não fornecia, etc e tal. Mas eu acho que é bacana você pensar nesse sentido, né? É bacana você expor o que você está sendo construído e ser certificado. Mas enfim, falei isso aqui, apresentei a revistinha e estamos chegando no finalzinho, dentro do nosso prazo, né, Evandro? Então eu vou me permitir fazer um agradecimento especial para o Luiz. Eu aprendi muito nesses 6 encontros, Luiz. Ampliou, apesar da gente conversar, etc., ampliou muito a minha compreensão. Aumentou ainda mais a minha certeza da importância desse processo dentro das empresas. E então sou muito grato por todo o conhecimento que você trouxe para a gente. Queria agradecer para o Evandro, que é o nosso diretor de comunicação lá na ABQ, por confiar na gente, né? E tá sempre junto, sempre apoiando. E agradecer a todo mundo que participou, que trocou experiências com a gente ao longo desses 6 encontros, tá? Então, em nome da Academia Brasileira da Qualidade, agradeço todo mundo e até ano que vem. Deixo com você, Luiz, primeiro, depois Evandro. Bom, Alexandre, queria agradecer demais, porque eu acho que é uma oportunidade assim única da gente ter construído esse conteúdo, e eu penso que em algum momento, lá no futuro próximo, alguém vai vasculhar esse conteúdo, vasculhar essas conversas que a gente teve aqui e vai olhar para toda essa história, uma seguida da outra, e vai falar assim: olha só que coisa interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê?
Porque o que a gente está trazendo aqui, como eu falei, não é respostas, não é ensinar, é trazer visão, trazer percepção, é trazer basicamente um jeito novo de você se perguntar como que as coisas funcionam ou como elas poderiam funcionar. A caminhada é longa, é difícil, é complexa, tem muita discussão por aí, tem muito aproveitador por aí, tem muita coisa que acontece que não ajuda a gente a chegar no resultado que a gente espera, mas nem por isso a gente pode parar. Muito pelo contrário. Então, eu queria agradecer demais, é uma oportunidade, uma chance que a gente tem de falar mais desse assunto. Aprendo pra caramba todas as vezes, porque a gente discute, traz assunto, ao mesmo tempo volta, são novos aprendizados, eu retroalimento aqui as coisas que eu discuto. E eu acho que esse é o maior aprendizado. Então, assim, agradecer demais, agradecer ao Alexandre pelo convite, Evandro também pela consolidação e pela construção dessa atividade, né? O Evandro está aí ajudando a criar novos caminhos, né, para a Academia Brasileira da Qualidade ter uma capilaridade mais ampla, né, através disso. Então, parabéns, Evandro. Esse trabalho de conectar pessoas é um trabalho que você faz muito bem e que ainda bem que é você que faz, porque eu acho que é uma coisa muito difícil e que depende bastante aí de alguém ter essa perseverança, essa vontade e esse interesse para fazer dar certo e estamos no caminho certo. Com certeza isso tudo, com o passar do tempo, vai criar um grande repositório de conteúdo de informações aí para a gente, tá bom? Então, muito obrigado, viu? Evandro, contigo. Ok. Obrigado, Luiz. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Michele. Wanda, eu coloquei um link no comentário do grupo do WhatsApp da ABQ para você entrar participar com a gente. Sempre tem notícia lá. E quando tiver o novo formato para 2026, eu vou informar lá também no grupo. Tá bom, Wanda? E ano que vem vai ser mais cedo, por um motivo muito, muito legal, porque muita gente lá de Angola, de Portugal, de Moçambique está vendo, tá? E, por exemplo, agora mesmo mandou uma mensagem aqui. Obrigada, retiro-me também, que já são quase 1 da manhã aqui em Portugal. A Anunciação escreveu. Ou seja, a gente está extrapolando o limite da Academia Brasileira da Qualidade, que é do Brasil, brasileira, né? Estamos se tornando a Academia Mundial da Qualidade, que está atingindo o mundo todo. Então, ano que vem, 2026, vai ser mais cedo, tá? E depois, quem quiser ver o horário das 19 horas, provavelmente a gente vai fazer 15 ou 14 horas para tempo o pessoal lá ver ao vivo no ano que vem. A gente vai pensar como fazer o formato. Então, mais uma vez, agradeço a todos, uma boa noite, uma excelente semana para todos. Até 2026. Tchau.